Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, os cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantes do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos, mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes.
Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlo Petri e, de fato, encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlo Petri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática. Um lugar conhecido como a Cidade Perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a Cidade Perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Bem-vindo a Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. É uma pequena partícula no vasto Oceano Pacífico, a 3.540 quilômetros da costa do Chile. Essa ilha é mais famosa por suas misteriosas estátuas Moai. Esse lugar também abriga um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo, chamado Rongorongo. Nós o encontramos em 27 pequenos tabletes de madeira. Há anos, os historiadores discutem sobre a verdadeira história desses tabletes, e agora podemos ter encontrado a verdade. Os humanos pisaram nessa ilha pela primeira vez no século XII. Por muitos anos, ela foi o lar do povo Rapa Nui. Eles estavam bastante isolados no Oceano Pacífico, até que os europeus chegaram na década de 1720. Os europeus trouxeram consigo muitos problemas, deixando viva apenas uma pequena fração da população nativa. Mais tarde, no século XIX, o missionário Eugene Herro foi à ilha e descobriu os tabletes de madeira com símbolos intrincados gravados neles. Ele escreveu como eles são maravilhosos, que há centenas deles na ilha e que podem ser encontrados em todas as casas. Mas, infelizmente, nem todos eles sobreviveram até hoje. Temos apenas 27 deles. Alguns foram muito desgastados, queimados ou danificados de alguma outra forma, e agora estão espalhados por todo o mundo em museus e coleções particulares. Alguns dos artefatos com escritas em Rongorongo foram levados para o Tahiti e depois para a Europa pelos europeus, não deixando nenhum para trás na própria Ilha de Páscoa. Os 4 tabletes sagrados encontraram seu lar em uma congregação em Roma. Foram eles que foram usados na recente descoberta.
Há diversos anos, os historiadores discutem se esse sistema de escrita foi inventado pelos próprios ilhéus ou se foi emprestado dos europeus. Para descobrir a verdade, eles decidiram usar uma técnica chamada datação por radiocarbono. Todos os materiais orgânicos, como madeira, carvão vegetal e outros, contêm uma pequena quantidade de uma forma radioativa de carbono chamada carbono 14. Quando a vida chega ao fim, as coisas param de absorver o carbono 14 e a quantidade que tinham dele começa a decair com o tempo. Ao medir a quantidade de carbono 14 restante em uma amostra, podemos presumir a idade dessa amostra. Foi assim que descobrimos a idade de muitos fósseis e artefatos. Então, eles analisaram a idade de alguns tabletes de Rongorongo. 3 deles foram feitos de árvores cultivadas no século XVIII ou XIX, o que se alinha com a chegada dos europeus. Entretanto, um deles é mais antigo do que a primeira visita dos europeus à ilha. Há 2 motivos para acreditar que o povo Rapa Nui criou esse sistema de escrita por conta própria. Primeiro, o Rongorongo funciona de forma diferente dos idiomas europeus. Decodificá-lo é uma tarefa bastante difícil. Ao contrário do inglês, esse idioma apresenta mais de 400 glifos exclusivos, nenhum dos quais se assemelha a qualquer sistema de escrita conhecido. Houve muitas tentativas de decifrar esse idioma, mas nenhuma delas foi bem sucedida até agora. E em segundo lugar, um dos tabletes é datado por volta do século XV, antes da chegada dos europeus. O problema é que a datação por radiocarbono só pode nos dizer quando a madeira da qual o tablete foi feito foi cortada, não quando a escrita foi colocada nele. E como só temos um tablete para analisar, isso não é suficiente para termos certeza absoluta. Por outro lado, por que e onde eles preservariam a madeira cortada por mais de 200 anos apenas para pegá-la e escrever algo nela um dia? Mas antropólogos e historiadores dizem que isso é possível. A escassez de recursos de madeira pode ter levado os ilhéus a reutilizar madeira velha, que pode ser séculos mais velha do que a própria escrita. Isso é conhecido como o problema da madeira antiga na arqueologia. Além disso, o tablete parece muito preservado. Ele foi mantido de modo a ser protegido de insetos que danificam a madeira, da umidade e assim por diante. É por isso que ele sobreviveu ao longo dos séculos. O que quer que esteja escrito nele, provavelmente era importante para o povo Rapa Nui. Tudo isso são suposições e pistas, mas os cientistas estão cautelosamente otimistas. Eles acreditam que o Rongorongo pode ser um dos raros exemplos de invenção de escrita independente, como a dos sumérios ou dos egípcios, mas precisamos de mais evidências. No idioma Rapa Nui, Nogorogo significa recitar ou declamar. Nem todos sabiam escrever, apenas alguns poucos. Provavelmente apenas a elite da Ilha de Páscoa, em sua maioria homens, conhecia e sabia ler esse idioma escrito. Após a colonização, nenhum deles sobreviveu. Portanto, agora temos que quebrar a cabeça para tentar descobrir o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, os estudiosos não concordam com o tipo de escrita. Nem mesmo temos certeza de que esse era o idioma deles. Mas, mesmo que fosse, não sabemos se é uma forma primitiva de escrita ou um sistema totalmente desenvolvido. Na década de 1990, o linguista Steven Roger Fisher acreditava que poderia ter decifrado o código da estrutura do Rongorongo. Sua ideia era que esses tabletes transmitiam cosmogonias. Cosmogonias são histórias ou narrativas que explicam como o universo foi criado e como os fenômenos naturais surgiram. Elas geralmente vêm de tradições e culturas antigas, como as encontradas na Polinésia Oriental. Os tabletes podem ter falado sobre coisas como o início do mundo, de onde tudo veio e como diferentes aspectos da natureza, como as estrelas ou as montanhas, foram formados. Isso também explicaria por que somente a elite sábia podia escrever. Fisher acredita que o Rongorongo é uma mistura de sistemas logográficos e semasiográficos, o que significa que alguns símbolos representam palavras faladas, enquanto outros representam ideias ou conceitos. No entanto, decifrá-lo seria muito difícil, pois requer muita memória e conhecimento do contexto, pois os símbolos são mais como dicas do que expressões completas. No entanto, outros especialistas em idiomas discordaram de suas ideias, dizendo que havia problemas na forma como ele elaborou sua teoria. Infelizmente, Fisher não conseguiu provar essa hipótese. Talvez sejam apenas desenhos. Se observarmos os tabletes, há algumas coisas que parecem reconhecíveis: pessoas, animais, plantas e formas geométricas. Há alguns pássaros. Um deles parece uma fragata, que o povo Rapa Nui associa à divindade Makmak. Há também peixes, centopeias e assim por diante. Ou pelo menos esses glifos se parecem com essas coisas. Poderia ser apenas arte ou uma forma de decoração? Talvez, mas há alguns problemas. Os glifos mostram um alto grau de complexidade e estrutura. Eles também mantêm o mesmo estilo. Por exemplo, há vários símbolos que mostram algo semelhante a um ser humano com uma mão levantada. A única diferença está nas cabeças.
Como se já não fosse complicado o suficiente, esse estilo de escrita exclusivo também usa um sistema conhecido como Bustrophédon reverso. Isso significa que cada linha alternada é virada de cabeça para baixo, não se assemelhando a nada visto em outro lugar. Não sabemos por que eles virariam o tablete de cabeça para baixo após cada linha. Mas tudo isso mostra que eles tinham algum tipo de sistema e organização por trás desses símbolos. Além disso, parece que eles usavam esses tabletes todos os dias para alguma finalidade prática. Mas há alguma esperança para o futuro. Novas tecnologias como a inteligência artificial e outros programas de computador podem nos ajudar a entender idiomas perdidos. Já começamos a criar algoritmos que talvez possam nos ajudar a resolver outros mistérios, como o manuscrito Voynich. Os acadêmicos até organizaram o Vesuvius Challenge, uma competição de aprendizado de máquina que, em 2023, desvendou o enigma dos antigos pergaminhos de Herculano. Os pergaminhos ficaram enterrados sob lama vulcânica após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Na vida real, os pergaminhos são muito frágeis, portanto, decifrá-los seria uma tarefa muito difícil. Mas com a digitalização e o aprendizado de máquina, ficou muito mais fácil. Eles têm uma história rica, provavelmente pertenciam à biblioteca pessoal de um filósofo epicurista chamado Filodemos. Esses pergaminhos contêm informações muito importantes sobre a filosofia grega e a literatura latina. Se decifrarmos mais deles, aprenderemos mais sobre a rica história do Império Romano. Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia, e eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos. Ninguém sabia sobre sua existência até que 2 cientistas, Brian Hynek e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por 9 horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma, por exemplo, as cianobactérias. Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros, para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar. Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de 1 metro de altura, mas os recém-encontrados tinham 5 metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares. E os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo podiam crescer mais do que hoje, porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los. Além disso, atualmente existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver.
como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na Puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta, mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época, mas a Terra mudou muito desde então e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas, em algum momento, se separou e começou a construir uma vida própria, e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 km de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto. Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas. Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias. A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou um império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug
elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigmalith e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas, e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh.
Desmoronou. A nossa massinha de modelar. A empresa Kutol estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Conheça Costello. Ele é um polvo de Recife brasileiro. Mas Costello não é um polvo comum. Enquanto observavam, os cientistas começaram a suspeitar que ele poderia estar tendo pesadelos. Quando estava dormindo, ele mudava de cor, fazia alguns movimentos selvagens, expelia água e até liberava tinta. Eles decidiram então estudar Costello por um tempo. Seu comportamento durante o sono se assemelhava ao estresse e ao medo. O estudo mostrou que ele pode ter sonhos vívidos, que são às vezes assustadores. Embora seja apenas um polvo, essas criaturas subaquáticas fofas são conhecidas por sua inteligência e às vezes pelo comportamento semelhante ao humano. Portanto, é perfeitamente possível que tenham sonhos como nós. No caso de Costello, ele pode estar sendo assombrado por lembranças de tempos difíceis na costa de Florida Keys. O pobre Costello tem um passado difícil. Ele perdeu um tentáculo para um predador antes do cativeiro. Então, talvez seja isso que ele veja em seus pesadelos. Se for comprovada a veracidade, essa descoberta poderá remodelar a forma como percebemos a inteligência e a consciência nos animais e nos seres humanos. Ao que parece, as plantas podem falar. Bem, mais ou menos. Os cientistas descobriram que as plantas, na verdade, emitem cliques ultrassônicos quando estão estressadas. Imagine tomates e plantas de tabaco em um congestionamento. Elas estão emitindo sons como o de plástico bolha estourando, mas muito alto para que possamos ouvir. Esses sons são chamados de sinais ultrassônicos e podem ser a sua maneira de indicar estresse. Isso significaria que as plantas podem se comunicar umas com as outras, e as plantas estressadas preferem ser rainhas do drama e deixar que todos saibam de seus problemas. Elas fazem cerca de 30 a 50 estalos e cliques por hora. As plantas calmas e saudáveis não fazem nem de longe essa quantidade.
E as plantas não apenas falam, mas também têm sua própria linguagem. Elas emitem sons diferentes, dependendo se a planta está sentindo sede, se está incomodada com um caule cortado ou qualquer outra coisa. Além disso, algumas são tão dramáticas que começam a soar alarmes mesmo antes de mostrarem sinais de desidratação, quando sabem que estão chegando perto disso. No entanto, os cientistas não sabem ao certo por que elas fazem isso. Eles acreditam que isso pode envolver cavitação, um termo que significa bolhas de ar dançando no encanamento da planta. As plantas que cantam essas sinfonias incluem milho, trigo, uvas e até cactos. Essa é uma descoberta muito importante para a agricultura. Poderíamos usá-la para verificar se nossas plantações estão com sede e coisas do gênero. Portanto, agora estaremos ouvindo as plantas e decifrando sua linguagem secreta. Chegou a hora de algumas notícias universais. Estudos recentes estão abalando o que pensávamos saber sobre a idade do universo. Nossas descobertas durante as últimas décadas mostraram que o universo deve ter cerca de 13,7 bilhões de anos. No entanto, um novo estudo mostra que ele pode ter quase o dobro dessa idade, até 26,7 bilhões de anos. Lembre-se de que isso não foi comprovado, portanto, por enquanto, o número oficial permanece o mesmo. Os cientistas estavam usando o tempo decorrido desde o Big Bang e estudando estrelas antigas para medir a idade do universo. Mas algumas estrelas estavam se escondendo muito, parecendo mais velhas do que o próprio universo. Por exemplo, a antiga estrela Matusalém, que se estima ter cerca de 14 bilhões de anos, o que seria mais antigo que o nosso universo. Além disso, o telescópio espacial James Webb flagrou galáxias parecendo supermaduras apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Tudo isso apresenta quebra-cabeças difíceis para os astrônomos. Mas essa nova hipótese combina a teoria do universo em expansão com algo chamado de teoria da luz cansada. Ela sugere que a luz perde energia à medida que percorre as distâncias cósmicas. Combine isso com a teoria do universo em expansão e pronto! À medida que o universo se expande, a luz perde energia, de modo que simplesmente não podemos ver todas as estrelas super antigas que estão muito distantes de nós. E é por isso que podemos cometer um erro ao calcular a idade do nosso mundo. O novo modelo também retrocede quando as galáxias começaram a se formar. Ele sugere que as primeiras galáxias detectadas pelo telescópio Webb levaram muito mais tempo para se formar do que pensávamos originalmente. Esse estudo é um grande abalo para a comunidade científica. Se tivermos cometido um erro tão grande nos cálculos, teremos que repensar os princípios fundamentais da astrofísica. Isso seria um salto gigantesco e teríamos que fazer uma grande reforma de, quase tudo. É por isso que precisamos ser muito cautelosos com relação a isso. Portanto, enquanto os cientistas testam essa nova teoria, só nos resta aguardar os resultados. Essas não são as únicas novidades espaciais. A nova tecnologia de inteligência artificial já está sendo usada ativamente para pesquisas científicas. Desta vez, a IA está nos ajudando a procurar sinais de vida extraterrestre. Pesquisadores do SETI, um projeto de busca por inteligência extraterrestre, criaram algoritmos de aprendizado de máquina que nos ajudariam a filtrar o ruído cósmico com mais rapidez e eficiência. Quando você aponta um radiotelescópio para as estrelas, é como sintonizar uma estação de rádio celestial repleta de sinais diferentes. Captamos tudo, desde pulsares até galáxias de rádio e interferências terrestres. Obviamente, seria muito difícil identificar um possível sinal de extraterrestres em meio a todo esse caos. Por mais de 60 anos, os cientistas tiveram que fazer tudo isso manualmente. Era uma tarefa assustadora, escanear os céus e explorar inúmeras estrelas e frequências de rádio. Mas agora, a IA veio para ajudar. Os algoritmos são treinados para reconhecer e distinguir padrões de interferência conhecidos, como os de telefones celulares e dispositivos eletrônicos, em meio aos dados cósmicos. Eles identificam qualquer coisa que se desvie dos padrões conhecidos, a agulha em potencial em nosso palheiro. E já temos algumas descobertas aqui. Os astrônomos captaram 8 sinais que não se encaixavam nos padrões conhecidos. Embora não tenham sido confirmados como vida extraterrestre, eles mostram que há um grande potencial para pesquisas futuras. Voltando aos animais, agora vamos visitar a Terra pré-histórica. Imagine tartarugas tão grandes que fazem as tartarugas atuais parecerem brinquedos minúsculos. Recentemente, os cientistas encontraram restos fossilizados de um desses gigantes. Trata-se de um titã marinho que cruzou as águas europeias há cerca de 80 a 70 milhões de anos.
A descoberta foi acidental. Um caminhante no norte da Espanha encontrou fragmentos dessa criatura perto da Cordilheira dos Pirineus. Essa tartaruga tinha aproximadamente o tamanho de um rinoceronte, com cerca de 4 metros de comprimento. Só para se ter uma ideia, essa criatura seria do tamanho de um carro comum. Isso mostra que tamanhos extremos eram mais comuns antes de um evento de extinção. As tartarugas que conhecemos hoje, com tamanhos menores, mas ainda assim substanciais, dominaram posteriormente. Mas os oceanos antigos estavam cheios de tartarugas gigantes que comiam moluscos e águas-vivas. Essa descoberta também desafia a ideia de que as tartarugas gigantescas eram exclusivas da América do Norte. A existência dessa tartaruga prova que esses répteis colossais também estavam presentes nas águas europeias. Portanto, essa pode ser apenas a ponta de um iceberg. E finalmente, o telescópio espacial James Webb da NASA fez uma grande descoberta. Detectou um composto de carbono crucial no espaço. Ele é chamado de cátion metil, e essa pequena molécula, mesmo que pareça insignificante, pode nos ajudar a desvendar os segredos da química orgânica interestelar. O carbono é incrivelmente importante. As moléculas de carbono são os blocos de construção que edificam tudo, desde as estrelas até os planetas e, bem, nós. É o principal ingrediente da vida, e os cientistas estão ansiosos para entender como ele moldou nossa existência na Terra e se poderia fazer o mesmo em outros lugares do universo. E o cátion metil desempenha um papel muito importante na criação de moléculas complexas à base de carbono. É por isso que é muito legal que tenhamos descoberto o cátion metil, mesmo que ele esteja muito distante. Os cientistas da NASA o encontraram em um sistema estelar jovem. Esse sistema está a cerca de 1.350 anos-luz de nós, na nebulosa de Órion. A estrela desse sistema, que é menor e um pouco mais fraca que o nosso Sol, é bombardeada por intensa luz ultravioleta de estrelas próximas quentes, jovens e maciças. Seria de se esperar que uma radiação ultravioleta tão forte destruísse moléculas orgânicas complexas, mas a equipe de pesquisa acredita que ela pode, na verdade, dar início à formulação desses compostos de carbono. Talvez as estrelas mais fortes e seus níveis insanos de radiação funcionem de fato como fontes de energia para a vida, desencadeando uma reação química em cadeia, que por sua vez resulta em elementos complexos de carbono, como plantas e animais. Parece que encontramos mais uma peça do quebra-cabeça. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2.000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito.
A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto, com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. E arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E, bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam.
Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! Em fevereiro de 1961, 3 aventureiros amantes de rochas estavam procurando geodos perto de Olancha, na Califórnia. Eles levaram um de seus achados para casa e o estudaram porque parecia bastante incomum. Conseguiram cortar a matriz e descobriram algo inesperado em seu interior. Em vez das formações minerais usuais, havia um objeto cilíndrico semelhante à porcelana em seu interior. Havia uma haste de metal em seu centro, e ao redor dela uma bainha hexagonal feita de cobre e alguma substância não identificada. Seus descobridores esperavam ter encontrado um exemplo de alguma tecnologia desconhecida de 500 mil anos atrás. Poderia ser a prova de que havia uma civilização antiga hiperavançada como Atlântida, ou que a viagem no tempo é real. Será que alguém veio do futuro e deixou o item cair acidentalmente? Ou talvez alguns seres extraterrestres inteligentes o tenham trazido quando visitaram a Terra. Se qualquer uma dessas teorias fosse verdadeira, significaria que os cientistas teriam que reescrever completamente toda a história humana como a conhecemos. Mas nem todos compartilhavam do entusiasmo, e buscadores da verdade e círculos alternativos de arqueologia tentaram resolver o mistério do chamado artefato de Coso até o final dos anos 90 com teorias e debates. Então, um grupo de céticos tirou fotos e fez raios-x da descoberta e os mostrou a colecionadores de velas de ignição. Eles identificaram o artefato como uma vela de ignição com componentes metálicos corroídos da década de 1920, e não como uma tecnologia antiga. Quase 20 anos depois, um dos co-descobridores do artefato concordou em levá-lo para inspeção na Universidade de Washington. Eles confirmaram oficialmente que se tratava de uma vela de ignição Champion da década de 1920. Além disso, a matriz de pedra que continha o artefato não era um geodo, mas uma concreção. Essas podem se formar devido a processos naturais ao longo de décadas ou anos, mas não de milênios. O artefato de Coso é um bom exemplo de um artefato fora do lugar, o que é uma característica da pseudo-arqueologia. Trata-se de algo encontrado em um local ou época onde logicamente não deveria estar. Esses artefatos parecem muito avançados para o período em que foram encontrados. Eles também podem significar que a atividade humana existiu quando os humanos não deveriam estar por perto. A bateria de Bagdá é outro exemplo desse tipo de artefato. Foi encontrado na década de 1930 por um arqueólogo alemão e consiste em um jarro de argila, um cilindro de cobre e uma barra de ferro que atravessa a tampa do jarro. Sua parte superior, que estava quebrada, provavelmente havia sido selada com asfalto. Seu descobridor notou que havia 2 metais diferentes e possivelmente um eletrólito, que são os principais componentes de uma bateria. Não há escritos antigos que sustentem essa teoria, mas quando os cientistas fizeram testes e o encheram com uma solução iônica, como vinagre ou vinho, mostraram que ele podia conduzir eletricidade. Se realmente fosse uma bateria de 2000 anos atrás, ela poderia ter sido usada em práticas médicas antigas ou até mesmo embutida em estátuas para parecer que estavam zumbindo para impressionar as pessoas. Koenig, que o encontrou, acreditava que ele era usado para galvanoplastia, um processo de revestimento de metais. Mesmo que fosse usado como uma bateria, o artefato de Bagdá só poderia produzir uma pequena quantidade de energia, cerca de 1 volt de eletricidade. Portanto, algumas pessoas acreditam que ele era usado como um container de armazenamento para pergaminhos sagrados. Na década de 1930, um casal se deparou com algo estranho enquanto caminhava ao longo do Red Creek em London, Texas. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma formação rochosa antiga.
Cerca de uma década depois, seu filho, que estava realmente curioso para descobrir o segredo, decidiu abrir a rocha e encontrou um martelo surpreendentemente moderno em seu interior. Essa descoberta chamou a atenção de Carl Bach, um criacionista da Terra Jovem, que afirmou que a rocha ao redor do martelo datava do período Cretáceo. Ele viu isso como uma evidência contra a teoria evolucionária. Após algumas investigações, os cientistas provaram que a rocha não era tão antiga quanto parecia. Os processos geológicos apenas envolveram o martelo moderno ao longo do tempo. Portanto, não era uma evidência de que os humanos coexistiam com os dinossauros como os Flintstones, como alguns esperavam. Foi apenas o caso de um mineiro que deixou cair seu martelo séculos atrás, e a natureza fez o que tinha que fazer. Um arqueólogo chinês supostamente encontrou algumas cavernas que pareciam servir de cemitério para pequenos seres com cabeças grandes e ovais. Ao lado desses restos mortais, havia arte rupestre representando figuras com capacetes redondos, o Sol, a Lua, a Terra e as estrelas conectados por grupos de pontos do tamanho de ervilhas. Eles também encontraram mais de 700 discos de pedra misteriosos gravados com ranhuras em espiral. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando esses discos foram enviados a um professor chinês, que afirmou que as ranhuras eram, na verdade, caracteres escritos. De acordo com sua tradução, os discos contavam a história de visitantes Dropa de outro planeta, cuja nave espacial caiu na Terra há cerca de 12 mil anos e tentaram viver entre nós até serem perseguidos pelos habitantes locais. Mas não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha realmente acontecido. A história foi publicada pela primeira vez na década de 1960 em alguns artigos, mas tudo parecia um pouco suspeito. Nenhuma das pessoas envolvidas, o arqueólogo, o professor ou mesmo a universidade em que supostamente trabalhavam, parece ter deixado qualquer vestígio nos registros. E embora exista um grupo no Tibete chamado Dropka, eles são totalmente humanos, não visitantes extraterrestres. E não há nenhuma prova sólida de que as pedras Dropa existam de fato. Em uma parte remota da China, tem algumas formações bizarras semelhantes a dutos, conhecidas como dutos de Baigong. Um explorador local as encontrou em 1996, saindo do Monte Baigong e ao longo das margens do Lago Toson, nas proximidades. Algumas pessoas pensaram que elas eram obra de antigos visitantes de outros planetas. Quando amostras do material do tubo foram testadas, elas continham principalmente minerais comuns, mas havia uma misteriosa porcentagem de 8% de material desconhecido. Testes especiais revelaram que esses tubos já existiam antes dos seres humanos. Mais tarde, geólogos chineses visitaram o local e sugeriram que esses tubos foram formados naturalmente ao longo do tempo. Poderia ser sedimento acumulado nas fissuras da Terra, ou até mesmo raízes de árvores fossilizadas do passado exuberante da área, mas não se tem certeza. Existe uma misteriosa cabeça de terracota no México com um nome difícil de pronunciar, descoberta nos anos 30 durante uma escavação para um enterro. Essa cabeça se parecia muito com estátuas romanas sofisticadas, por isso não estava claro o que ela estava fazendo no México. Por alguma razão, o descobridor a manteve em segredo por várias décadas. A cabeça foi encontrada em uma pirâmide de 3 andares, a cerca de 64 quilômetros da cidade do México, junto com ouro, cobre e cerâmica. Alguns argumentam que se essa cabeça realmente tivesse muitos séculos de idade, isso pode significar que os romanos ou alguma outra civilização chegaram à Mesoamérica antes de Colombo. Há também teorias de viagens à deriva que mencionam um naufrágio após o qual alguns artefatos e sobreviventes chegaram à Terra. Alguns sugerem que essa cabeça de estatueta foi um pequeno souvenir trazido pelos vikings. Mas não há nenhuma prova arqueológica sólida de que os vikings tenham conhecido o povo da Mesoamérica. Há alguns artefatos circulando por aí, mas nenhum deles foi carimbado como evidência inegável de contato pré-colombiano. Portanto, o mistério de como essa cabeça foi parar onde chegou continua sem solução. Ao cavar uma vala ao longo de um rio na Romênia, os trabalhadores encontraram uma cunha, que agora é famosa como a cunha de alumínio de Aiud, ou o objeto de Aiud. Bem ao lado dela havia alguns ossos de mastodonte. Esses parentes distantes dos elefantes viveram há 11 mil anos, portanto a cunha provavelmente tem a mesma idade. O mais legal é que ela é feita de alumínio, um metal que só foi descoberto no século XVIII. Esse material requer muito calor para ser produzido. A cunha também está coberta por uma espessa camada de óxido que está lá há centenas de anos. Algumas pessoas acreditam que essa cunha deve ter caído aqui de uma nave espacial de algum outro planeta. Alguns cientistas acham que tudo isso é uma farsa, e outros supõem que pode ser um objeto feito pelo homem com um propósito desconhecido.
Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições. Então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2.000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo.
Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África.
Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro.
Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre dois buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Você ouviu falar sobre a sonda espacial Philae e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67P em 2014? A aterrissagem deveria ter sido tranquila, mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam, e a Philae ricocheteou na superfície como uma bola de borracha. Parecia uma cena saída de um desenho animado. Felizmente, a sonda conseguiu enviar sinais de volta à Terra, confirmando que ainda estava funcionando, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar. O mistério permaneceu por quase 2 anos, até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da Philae, deitada de lado com as pernas em forma de aranha no ar, presa em uma fenda sombreada no 67P. A situação fica ainda melhor. Os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas 2 minutos, e os cientistas não tinham ideia de onde isso aconteceu. Parecia mais um jogo de esconde-esconde cósmico. Yuhu! Um cientista planetário da Agência Espacial Europeia disse que a Philae os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido. A boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda Philae e aprender mais sobre a superfície do 67P. Acontece que quando a sonda bateu na superfície, ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67P, revelando o interior gelado do cometa. O gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase 2 anos após a queda da sonda. Foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa. E tem mais! O momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67P. Ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda, eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque. O pico durou cerca de 3 segundos, e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém-caída. Imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um cappuccino. Agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa, eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza, e é aí que as coisas ficam empolgantes. A esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à Terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente.
A sonda espacial Philae pode não ter sido a aterrissagem mais suave, mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas selvagens e malucas. Quando se trata de cometas, provavelmente a estrela do show é o cometa Halley. Como um cometa periódico, ele visita a Terra a cada 75 anos ou mais, o que significa que você tem a chance de vê-lo 2 vezes na vida. A última vez que ele passou por aqui foi em 1986 e não retornará até 2061. Ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que percebeu que 3 cometas vistos em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo cometa, que retornava rapidamente. Ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele, embora não estivesse vivo para vê-lo. O cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 a.C. e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas. Naquela época, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças, mas agora sabemos melhor. Na década de 1900, o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele. Ele faleceu no dia seguinte à maior aproximação do cometa em 1910. Uau! O cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997. Ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de 1 ano e meio, especialmente no hemisfério norte. De fato, ele era 1000 vezes mais brilhante que o cometa Halley. Até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas, como Chicago, puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas. O cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale, no Novo México, e Thomas Bopp, no Arizona. Eles estavam apenas olhando para o céu e de repente viram um objeto difuso por perto, que não estava lá antes. Os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento. Eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava, e a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste. O núcleo do Hale-Bopp era enorme, com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro, e havia muita poeira saindo dele. Por falar em Hale-Bopp, a música pop M.M. dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997. Será que existe alguma conexão? De alguma forma, há 5.000 anos, outro cometa passou pelo nosso Sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do norte da África. Infelizmente, esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico, mas os cientistas sabem como descobrir as coisas. Pesquise Cometa Atlas, ou C/2019Y4, que fez sua estreia em 2020. Infelizmente, o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo. Mas em um novo estudo usando o telescópio espacial Hubble da NASA, os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5.000 anos atrás. Isso é que é uma reunião de família. Famílias de cometas não são incomuns, e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994. Mas o Atlas é um tanto peculiar. Ele se esfarelou quando estava longe do Sol, o que é estranho, pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do Sol. Como ele sobreviveu à sua última passagem há 5.000 anos? Ao observar a quebra dos fragmentos, os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa-mãe foi formado, e eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias, enquanto outro fragmento durou semanas. Isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte. Mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar. O trocadilho foi intencional. Pode ser devido a forças centrífugas ou pode ser devido a gelos supervoláteis que explodiram o pedaço como um fogo de artifício. Mas uma coisa é certa, o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50. Portanto, até lá teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno. A próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui. Certa noite eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado, quando de repente avistaram algo estranho. Era um cometa, mas não era um cometa qualquer. Esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha. Era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta. Eles o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro em havaiano. Eu sei o que você está pensando. Será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço? Bem, não é bem assim. Mas o que eles encontraram foi muito legal. Veja bem, quando os cometas passam pelo nosso sistema solar, eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do Sol e da poeira em sua superfície. Mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície e, portanto, não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas.
Então, o que estava causando a aceleração do Oumuamua? Uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos, como asteroides, absorvem fótons do Sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora. Mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua. Isso deixou 3 explicações possíveis: propulsão fornecida por nitrogênio, monóxido de carbono ou hidrogênio molecular. E adivinhe só? Uma teoria é que o Oumuamua era rico em água, que é composta de hidrogênio e oxigênio. Alguns acreditam que antes de o cometa entrar em nosso sistema solar, a água se transformou em gelo, no que é conhecido como estado amorfo. Esse tipo de gelo é poroso e pontilhado por bolsos, como meus jeans. A teoria então diz que a radiação cósmica fez com que parte do hidrogênio nas moléculas de água se rompesse, acumulando-se nos poros como combustível em pequenos tanques. Quando o Oumuamua entrou no sistema solar interno, provavelmente aqueceu o suficiente para que o gelo se convertesse ao seu estado cristalino, essencialmente fechando as bolsas e forçando o hidrogênio a sair do cometa. E isso pode ter proporcionado o impulso propulsor que poderia explicar a aceleração. Se essa teoria estiver correta, não há vizinhos cósmicos, apenas uma ciência muito legal. Aloha! Imagine descobrir uma cidade antiga sem sair do conforto de sua casa. Em 1963, um homem da província de Nevşehir, na Turquia, fez exatamente isso. Ele estava reformando sua casa, então derrubou uma parede no porão e encontrou uma sala misteriosa. Ao continuar cavando, viu um túnel. Foi assim que a cidade subterrânea de Derinkuyu foi encontrada. Trata-se de um dos assentamentos subterrâneos de vários níveis mais profundos da Capadócia e de toda a Turquia. Essa obra-prima da engenharia tem 8 níveis. Os habitantes deles tinham acesso a porões, depósitos, capelas, uma escola, sala de estudos e outras estruturas. Todos os andares são conectados por uma extensa rede de túneis. Acredita-se que a cidade subterrânea foi construída como um abrigo. Não é possível ver a construção do lado de fora. Sua profundidade é de aproximadamente 85 metros. O complexo era grande o suficiente para abrigar cerca de 20.000 pessoas, além de rebanhos e mantimentos. Há também um poço de ventilação de 60 metros. As pessoas o usavam tanto para a passagem do ar quanto como cisterna, que fornecia água para os aldeões que viviam na superfície e também para os que se escondiam embaixo. Curiosamente, quem ficava nos níveis inferiores conseguia cortar o abastecimento para os de cima e o térreo. Isso mantinha a água segura de envenenamento potencial. O local foi projetado para proteção. Os túneis podem ser bloqueados por dentro com enormes portas redondas de pedra rolante. As passagens eram extremamente estreitas. Invasores em potencial tinham que entrar um de cada vez. Parece que pensaram em tudo no século 7 a.C. Os arqueólogos acreditavam que os frígios foram os primeiros a construir os níveis. Depois deles, a estrutura foi aproveitada e aprimorada na época romana. Foi quando as capelas foram adicionadas. A época áurea de Derinkuyu, no entanto, foi durante a era bizantina. Mas como essas pessoas conseguiram criar esses túneis? Bem, a rocha em que os esculpiram não era comum. Era uma vulcânica macia. Surgiu devido a um processo geológico que começou há milhões de anos. Erupções vulcânicas cobriram a área com cinzas espessas. Em seguida, solidificou-se nesta pedra macia. Quando as forças naturais do vento e da água erodiram as partes mais moles, apenas os elementos duros permaneceram. Curiosidade: as chaminés de fada também são feitas de rocha macia vulcânica de formato complexo, mas se formaram naturalmente sem qualquer intervenção humana. Ainda estamos na Turquia, mas desta vez nosso destino é Çanakkale, onde um mito ganhou vida. Por 3.000 anos, as pessoas acreditaram que a Ilíada de Homero era ficção e que Troia nunca existiu. Em 1863, tudo mudou. O expatriado Frank Calvert descobriu ruínas antigas no oeste do país. Ele estava convencido de que pertenciam à antiga Troia. Heinrich Schliemann examinou a área em 1868. Foi quando a cidade viu a luz do sol novamente depois de tantos séculos. O local tem camadas complexas. Ao longo dos anos, 9 cidades antigas foram construídas umas sobre as outras. Os historiadores dizem que a área estava estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, por isso se tornou um próspero centro comercial e cultural. Essa posição estratégica tornou Troia atraente ao longo da história.
Após o conflito troiano, ela foi abandonada entre os anos de 1100 e 700 a.C. Então, os colonos gregos redescobriram a área e Alexandre o Grande a governou. Os romanos a invadiram. Falando desse evento, a primeira coisa que você veria ao visitar o local é uma réplica do cavalo de madeira de um filme rodado em 2004. A próxima parada é Lothal. Na década de 1950, este e vários outros sítios arqueológicos de Harappan foram descobertos na Índia. Essas novas províncias estenderam os limites da civilização do Vale do Indo. Lothal foi uma parte importante do povo Harappan. Tinha vastos campos de algodão e arroz, além de uma fábrica de miçangas, que eram feitas de pedras semipreciosas como ágata. Muitas foram encontradas mais tarde na Mesopotâmia, o que serve como evidência de que Lothal era um próspero porto comercial. Os arqueólogos acreditam que fazia parte de uma antiga rota comercial. Vestígios de agricultura? Check. Remanescentes de comércio? Check. O que mais? Restos de edifícios residenciais, ruas, calçadas de banho e esgotos. Algum planejamento urbano real e exemplos impressionantes de urbanização precoce. A cidade foi bem construída. Havia casas modernas, algumas tinham 6 quartos, banheiros, um grande pátio e até uma varanda. Lothal também contava com o cais conhecido mais antigo do mundo, que a conectava ao rio Sabarmati e à rota comercial. A antiga cidade maia de Calakmul está localizada no sul do México, na floresta tropical de Tierras Bajas. Entre os anos de 500 e 800, foi o lar de mais de 50 mil pessoas. Havia uma praça central cercada por distritos externos. E se contarmos tanto os habitantes de todos eles quanto os que viviam no centro, a população chegava a mais de 1,5 milhão de pessoas. Foi um local habitável durante 12 séculos. Acredita-se que teve mais construções do que qualquer outro assentamento maia escavado na região. Depois do ano 1000, a civilização pré-colombiana enfrentou uma queda. O lugar que já foi o centro da Mesoamérica foi quase completamente abandonado. Calakmul estava no coração da segunda maior floresta tropical da América. Mas a área está bem preservada, então se você a visitar, poderá imaginar como era a vida nos antigos tempos maias. Os restos da cidade incluem complexos arquitetônicos e monumentos esculpidos, sistemas de defesa, pedreiras, recursos de gerenciamento de água, terraços agrícolas, enormes pirâmides de templos e palácios, sem mencionar uma variedade de enfeites corporais e outros objetos que os acompanham. Isso prova que sociedades complexas organizadas pelo Estado viviam nessa floresta tropical. Os maias retratavam a natureza em suas pinturas, cerâmicas, esculturas, rituais e até comida. Estamos indo para um lugar que as pessoas achavam que não existia. A cidade de Thonis Heraklion apareceu apenas em algumas inscrições e textos antigos. Acontece que ela estava esperando para ser descoberta durante milhares de anos. Os cientistas vasculharam a maior parte da costa do Egito. Mas então, o arqueólogo Frank Godil e sua equipe detectaram um rosto colossal olhando para eles debaixo d'água. A antiga Heraklion foi achada completamente submersa a 6,5 km da costa de Alexandria. Nas ruínas da cidade perdida, havia 64 navios, 700 âncoras e um tesouro de moedas de ouro. Os arqueólogos consideram uma estátua de 5 metros de altura e os resquícios do templo como as descobertas mais importantes da expedição. Naquela época, o local tinha cerimônias e celebrações que aconteciam no templo de Amun. As ruínas e artefatos foram feitos de granito e diorito, por isso estavam em boas condições mesmo após o contato com a água durante séculos. Eles dão às pessoas um vislumbre de como era a vida há 2.300 anos em um dos portos comerciais mais importantes do mundo. A cidade tinha uma rede de canais. Você pode pensar nisso como uma antiga Veneza egípcia. Eles ligavam muitos portos e ancoradouros separados. Torres, templos, casas e outras estruturas também eram conectados por pontes. Thonis Heraklion era o principal porto do país para o comércio internacional e a cobrança de impostos. Ninguém sabe ao certo como o local acabou submerso, mas os arqueólogos relacionam o fato a causas naturais. No final do século II a.C., provavelmente após uma inundação, Heraklion ficou coberta de água.
Então Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, tornou-se mais gloriosa. Mas antes disso, essa era a principal porta de entrada para o Egito. Assim, após o desastre, muitos navios que se dirigiam para lá tiveram que mudar de rota e ir para Alexandria. A cidade perdeu sua glória até sua redescoberta em 1933. Mesa Verde é um parque nacional americano no Colorado e a maior reserva arqueológica dos Estados Unidos, com mais de 5.000 sítios arqueológicos, incluindo 600 moradias em penhascos. Seu nome vem do formato das montanhas da região, com topos planos e encostas íngremes. O parque é um sítio arqueológico ancestral pueblo. A partir de 7500 a.C., um grupo de paleoameríndios nômades viveu sazonalmente em Mesa Verde. Eles eram caçadores, coletores e agricultores e construíram os primeiros pueblos da região. No final do século XII, começaram a erguer enormes moradias em penhascos, que agora são as estruturas mais conhecidas do parque. Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby: procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadoury. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado.
Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia. William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho. Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás. O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização.
As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente momento para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Quer tentar também? Ao contrário de muitos outros cemitérios egípcios antigos, a tumba do rei Tutancâmon permaneceu escondida e livre de ladrões indesejados por 3.000 anos. Um dos motivos foi o fato de ela ser menor do que a média e estar escondida em um local chamado Vale dos Reis. Essa área já estava sendo intensamente explorada quando o local de Tut foi encontrado. A entrada estava toda coberta de detritos da construção de uma tumba próxima, o que também deve ter ajudado a mantê-la em segredo. Além disso, não havia nenhuma escrita ou sinalização na parte externa. A passagem do tempo foi outro fator que contribuiu para mantê-la em uma forma incrível até a década de 1920, quando um homem chamado Howard Carter finalmente conseguiu entrar. Mas será que ele foi mesmo um grande herói? Algumas descobertas recentes dizem que pode ter sido mais sorrateiro do que se pensava inicialmente. As pessoas costumavam pensar que o cara não era apenas um glorificado caçador de tesouros, e sim um verdadeiro arqueólogo. Antes de Tut, ele estava em uma busca incessante por artefatos egípcios. E então descobriu seu interesse por esses objetos incomuns quando era criança, e logo começou a desenhar as esculturas e inscrições achadas em tumbas antigas. Depois de se deparar com os restos mortais do rei Tut, Carter passou uma década registrando e processando todos os tipos de objetos, como tronos de ouro, carruagens e estátuas da tumba do monarca, transportando-os pelo Nilo até o Museu Egípcio no Cairo. Bem, pelo menos essa era a história oficial. Descobertas mais recentes afirmam que nem todos os itens chegaram às mãos das autoridades egípcias. Uma carta secreta parece revelar a pequena política do explorador de 10 para eles, 1 para mim. A carta em questão foi enviada a Alan Gardner, filólogo e amigo dele, datada de 22 de novembro de 2002. Nesses escritos, Carter mencionou ter encontrado a tumba e estava pedindo conselhos ao amigo. Em outra carta, de 1934, Gardner parece estar lhe agradecendo por um amuleto que lhe foi enviado como presente. A resposta foi categórica ao afirmar que não tinha vindo do local de descanso de Tutancâmon, mas evidentemente tinha. Até mesmo o diretor britânico do Museu Egípcio estava ciente dos esforços sorrateiros de Carter, mas não conseguiu provar. Ele comparou o amuleto de Gardner com outros da tumba de Tut, e eis que era uma combinação perfeita. Gardner ficou tão desapontado por ter sido colocado em uma situação tão complicada que desabafou com Carter em outra carta. Decidindo ser um bom amigo, Gardner não jogou o famoso arqueólogo debaixo do ônibus. Em vez disso, o aconselhou a levar os bens roubados de volta para o Cairo. Assim como ele o aconselharia a curtir esse vídeo e se inscrever no canal do Incrível para assistir a mais conteúdos incríveis sobre os tópicos mais exclusivos da história. Essa não é a única informação obscura sobre o comportamento de Carter após a descoberta. Em 1947, um homem chamado Alfred Lucas, que costumava trabalhar com o polêmico arqueólogo, deu algumas informações a um jornal obscuro no Cairo. Ele afirmou que Carter abriu sorrateiramente a porta da câmara funerária. Depois, a fechou novamente como se nada tivesse acontecido antes da revelação oficial. Por que o arqueólogo faria isso? Bem, a mesma teoria sugere que Carter e sua equipe podem ter entrado na tumba mais cedo para que pudessem colocar as mãos em alguns objetos antigos. Obviamente, essas pessoas não podiam se arriscar a ter esses itens vendidos enquanto ainda estavam vivas, mas se certificaram de que fossem leiloados depois de sua morte. O arqueólogo, no entanto, nunca confessou nada. Também não fez nenhuma negação oficial, mas o governo egípcio não podia arriscar mais desaparecimentos misteriosos, por isso o proibiu de entrar no local por um tempo. Alguns relacionaram esse aparente roubo à maldição do rei Tut. Se você nunca ouviu falar dela, saiba que se tornou uma história bastante assustadora logo após a descoberta do local de descanso do faraó, e afirmava que qualquer pessoa que mexesse na tumba do menino faraó enfrentaria um sério azar. Não se trata de algo dramático, como uma múmia em uma onda de agressividade, mas a notícia de que as pessoas envolvidas em perturbar o covil do monarca tiveram um fim misterioso e prematuro se espalhou.
A principal morte prematura relacionada a essa suposta maldição foi a de George Herbert, o 5º conde de Carnarvon. Ele foi o aristocrata britânico que ajudou a financiar a busca pela tumba e faleceu apenas um ano depois que ela foi aberta. As pessoas adoram chamar isso de misterioso, mas acontece que Herbert já estava com a saúde bastante debilitada quando chegou ao Cairo e acabou sendo afetado por uma doença comum. Agora, vamos falar de números. Havia muitas pessoas ligadas à abertura desse local de descanso eterno. Seguranças, arqueólogos e equipe de apoio. E, com certeza, algumas morreram pouco tempo depois que a tumba começou a receber visitantes. Por mais que queiramos que essa maldição seja verdadeira para contar uma boa história, estatisticamente, se você tem um monte de pessoas ligadas a um evento, é de se esperar que algumas morram por acaso. A média de vida das supostamente afetadas pela antiga maldição era de mais de 20 anos depois que o feitiço deveria ter entrado em ação. A filha de Herbert viveu até os anos 80, ou seja, meio século depois, e o próprio Howard Carter morreu em 1939, ou seja, 16 anos após a grande revelação. Alguns sugeriram que toda a maldição não passava de uma cuidadosa estratégia de relações públicas. Veja bem, quando a tumba de Tut foi encontrada, Howard Carter queria dar prioridade a manter os repórteres intrometidos afastados. Por isso, pode ter inventado uma maldição que pairava sobre qualquer pessoa que entrasse no local. Mas afinal, o que foi roubado da tumba do rei Tut? Bem, algumas joias para começar. Elas podem ter sido roubadas pelo próprio Howard Carter, de acordo com um especialista francês. Ele fez uma pesquisa intensiva, examinando fotos antigas tiradas de dentro do local na década de 1920, e comparou essas imagens com vários objetos de museus e casas de leilão. Logo, começou a descobrir o paradeiro de algumas das joias de Tutankhamon. Primeiro, há esse colar que costumava estar no peito dele. Ele foi quebrado em pedaços e algumas partes foram para o Museu Nelson Atkins, no Missouri, através de Carter. Enquanto isso, outras partes acabaram em um colar de propriedade de algumas pessoas não identificadas que tentaram vendê-lo em 2015, mas não conseguiram. Até mesmo o Museu Nelson Atkins concorda, pois afirmou a informação em seu site. Há também um cocar. Algumas pontas que pertenciam a Tut aparentemente foram roubadas por Carter. Elas também foram amarradas em um colar e agora estão sendo mantidas no Museu de Arte de St. Louis. Outro colar sofisticado, feito de cerâmica mágica esmaltada, passou algum tempo no Met, bem longe, em Nova York. Felizmente, foi enviado de volta ao Egito há pouco mais de uma década. Esse parece ter sido, como você já deve imaginar, também roubado por Carter. Deixando de lado os artefatos perdidos, o rei Tut ainda deu uma tonelada de objetos incríveis que nos ajudaram a aprender mais sobre essa incrível cultura antiga. A começar pela famosa máscara funerária. Trata-se de uma enorme obra de arte em ouro de 53 centímetros, com pedras semi-preciosas e pasta de vidro. Ela pesa 10 quilos e mostra o menino faraó com uma longa barba e um cocar com uma cobra e um abutre. Na parte de trás, há um feitiço de um importante livro espiritual egípcio antigo, que deve garantir que ele funcione da mesma forma na vida após a morte. Aparentemente, Tut também era um entusiasta de jogos de tabuleiro. Foram encontrados 4 deles em sua tumba, alguns feitos de marfim. Os arqueólogos também acharam um par de sandálias de ouro, embora você possa imaginar que elas eram mais para exibição do que para conforto. De fato, o faraó provavelmente nunca as usou durante sua vida. Por falar em itens de moda, parece que Tut era um governante muito elegante. Foi encontrado até mesmo um manequim em sua tumba que era usado para escolher, ajustar e guardar suas roupas e joias. O menino rei parece também ter gostado de música, com base nos 2 trompetes que os historiadores encontraram. Embora tenham sido tocados em 1939 em uma transmissão da BBC, os instrumentos são hoje considerados frágeis demais para serem manipulados.